Contas na Hora. Contas na Hora. Um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na Hora. Contas na Hora. Estimados ouvintes, muito bom dia. Sejam bem-vindos à edição número 65 do Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Hoje é quarta-feira, dia 21 de novembro de 2018. Eu sou a Cristina Silvestre e, com todo prazer, cá estarei todas as quartas-feiras, das 11 às 12 horas, para levar até si as últimas da atualidade relacionada com a contabilidade, auditoria e fiscalidade em Angola e no mundo. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. E hoje vamos dar vez e voz à experiência para mais um espaço carreira. A nossa convidada tem mais de 30 anos de carreira na contabilidade e auditoria. Acompanhe hoje a entrevista à senhora Amélia Lafayette. Este programa conta com a produção da JCSE Comercial, técnica de António dos Santos, realização de João Costa, coordenação editorial de Mateus Gonçalves e na apresentação, cá estou, Cristina Silvestre. Por ora, vamos à saudação musical. O tema escolhido para hoje é Sua, na voz de Gabriel Chema. Kumona jiunda chami musarito bunge ya milegu nililambila Kumona jiunda chami musarito Munaeta imuwana tanuke hana pumalunga Moyo wami ya utambula nyinwera Ikutana kutisambwe Mwishilongiliko Ikwiva vumbale kambumba Mazulu feke Mama yamuna Yazomboka Yangu sambilila Kalombo tata Wasamba weza Bunge yawe Yawima Ay miaka Nijiji muri sokolo Kalombo tata Wasamba weza Bungi yami Hiya wima Ay miaka yeswe tale Nijiji muri sokolo Kwa chika fufuta Ajikuluje Chinyengu wika Muwapwile yena mama Tewa kungusambilila Tewa kungusesa Tewa kungusamukondo Mbawu sono Lamba wika mama Lamba wika Mama yamiye Uli handunu na jashi Ulitaka na chikalu Kalombo tata Wasamba weza Bunge yami
kaweza bunge yami ya wima ai miaka yeswe tale nishizi uli sokolo kalombo tata kalombo tate kalombo tata kalombo tata kalombo tata. Ouvíamos a música Wisua, na voz de Gabriel Chema. Tal como anunciamos no início, hoje vamos dar vez e voz à experiência para mais um Espaço Carreira. A nossa convidada tem mais de 30 anos de experiência na contabilidade e auditoria. Acompanhe hoje a entrevista a senhora Amélia Lafayette. Muito bom dia, senhora Amélia. Bom dia, Cristina. Seja bem-vinda ao Cantas na Hora. Obrigada. É com grande prazer que me encontro aqui para com a Cristina abordarmos algumas questões que nos preocupam, que preocupam os membros da Ordem e penso que a todos os contabilistas em geral. Muito bem, vamos sim, senhora. Vamos pedir um breve perfil da nossa convidada. Quem é Amélia Lafayette? Onde nasceu, quando e onde começou a trabalhar, há quanto tempo é contabilista e quais as experiências mais marcantes da sua carreira? Tenho 65 anos de idade, tenho dupla nacionalidade, eu nasci em Portugal, vim para Angola com 3 meses e por cá fiquei. Sou economista, gostava de ter tido outra opção. Gostava de ter tirado Relações Económicas Internacionais, mas na altura essa especialidade era só no exterior do país e eu, quando acabei o curso, tinha um filho pequeno, com 3 anos, e então acabei estando vinculada sempre à parte empresarial, às contabilidades. Comecei a trabalhar com 18 anos nos Correios e Telecomunicações de Angola, como auxiliar de administração. Passei a 3º oficial, 2º oficial, 1º oficial e chefe Departamento Financeiro. Primeiro fiz o curso geral de comércio, fiz a secção preparatória do Instituto Comercial e só depois fui para a Faculdade de Economia. Ao longo da minha trajetória laboral, eu passei por várias empresas. Só não trabalhei na contabilidade, mas estava à frente de uma área de estudos, projetos e obras, na ENE, na Empresa Nacional de Eletricidade, era assim que se chamava. Hoje está ligada à ENDE, mas, excetuando isso, há muitos anos, desde que eu acabei a Economia, que eu assino as contabilidades, primeiro pelo Ministério, a credencial do Ministério das Finanças e depois pela Ordem. Quando é que foi ter essa inscrição pelo Ministério das Finanças? Olha, eu tenho 65 anos, sim. Eu não sei, eu acabei o curso de Economia para aí com 30 e poucos anos. Muitos anos de experiência. Dona Amélia, em que empresa que começou a assinar as contas? Eu comecei a assinar as contas no Hotel Continental. Fui diretora administrativa ou financeira há muitos anos da Angotel, que era a cadeia hoteleira de Cabinda-Cunene, no tempo do Partido Único, mas eu era diretora administrativa ou financeira. Eu tinha um contabilista na Angotel, nós tínhamos a contabilidade centralizada, não é? E era ele que assinava as contas. Eu analisava, mas não assinava na altura, porque não estava a exercer a contabilidade, embora estivesse. Estava a dirigir a área das finanças, e havia um contabilista que assinava nesta fase. E quando é que começou a ter a contabilidade sob a sua responsabilidade? No Hotel Continental desde 2002. Como avalia a contabilidade em Angola e a sua evolução? Sente que os profissionais são valorizados? Se não, o que precisa ser feito para serem valorizados? Profissionais de contabilidade e de auditoria. Bem, eu penso que demos um salto qualitativo com o surgimento da Ordem dos Contabilistas e Peritocontabilistas ou auditores, porque antes disso foi sempre muito difícil até o diálogo com os bairros fiscais. Dependendo da pessoa com quem nós tivéssemos o diálogo ou apresentássemos as nossas dúvidas, as empresas podiam ser penalizadas, estando nós com razão, porque a avaliação da fiscalização ou do técnico a quem recorríamos, portanto, não era na base certa tecnicamente. Então, nós não tínhamos quem nos defendesse. Hoje, podemos recorrer à Ordem, podemos trocar impressões, nós temos avaliações contínuas, interagimos uns com os outros e
Para além disso, a AGT, com as suas reformas, trouxe muito mais clareza e mais possibilidade de nós podermos fazer a contabilidade, percebendo a lei de uma forma muito mais objetiva e aplicar os princípios contabilísticos e fiscais de uma forma também mais correta e mais segura. Disse muito bem que damos um salto qualitativo e o que é que precisa ser feito para se continuar a manter a mesma linha? Continuarmos a ter a nossa formação e termos a Ordem a ajudar-nos em dúvidas, em questões que nós às vezes consideramos contradições do ponto de vista de legislação. Precisamos que continuemos assim, mas acho que a Ordem tem feito muito, especialmente relativamente à IVA, à implementação do IVA. A Ordem tem tido um papel preponderante naquilo que é não só de formação, como ajudar a AGT do ponto de vista técnico, fazer alguns acertos ou mudar, por exemplo, ainda é um projeto de lei, não é? Sim. Muita coisa, penso eu, já mudou, porque temos hoje uma Ordem que participa ativamente, colabora com a AGT. Antes disso, estávamos sozinhos. Para levantar aqui um parênteses interessante, pela primeira vez, um imposto em Angola está a ser construído projeto de lei com a participação a nível nacional e a Ordem dos Contabilistas faz parte desta equipa para a implementação do IVA em Angola. Participou na formação do IVA e no curso de atualização, ambos promovidos pela Ordem. Como avalia estas iniciativas e que recomendações tem de melhorias? A iniciativa, sem dúvida, é boa. Ultrapassamos aquilo que nós, do ponto de vista técnico, chamamos de dupla tributação. Com a implementação do IVA, ultrapassamos isso. Eu, do meu ponto de vista, considero que não devemos implementar o IVA a partir da data que está prevista, ou seja, de julho de 2019. Já vamos tocar o IVA, mas agora quero tentar perceber quando esteve no curso de atualização. Frequentou o curso de atualização promovido pela OCPCA, primeiro que o IVA, interessante. Claro, senão não podia estar inscrita como membro na Ordem. Exatamente. Para ter aquela passagem do Ministério das Finanças para a OCPCA, era de caráter obrigatório fazer esta atualização. Eu sei que há muitos contabilistas inscritos no Ministério das Finanças que ainda não tiveram oportunidade de fazer o curso de atualização. Que recomendação quer deixar, que apelo quer fazer a esses profissionais que ainda estão escondidos naquele número do Ministério das Finanças? Olha, eu não entendo que um técnico não tenha ambição, o objetivo de dar um salto qualitativo na sua carreira. Nós formámos-nos há muitos anos, mas se não estudarmos todos os dias, se não nos atualizarmos, ficamos ultrapassados. E então, o salto qualitativo que todos nós, inscritos no Ministério das Finanças anteriormente e agora membros da Ordem, o salto qualitativo foi nós fazermos um refresh sobre o que é a contabilidade de hoje, que tem algumas diferenças significativas do que era do ponto de vista conceptual há muitos anos esta parte. Não éramos maus técnicos, não. Nós éramos bons técnicos, mas se não nos atualizamos, ficamos ultrapassados. E então o apelo que eu faço a esses meus colegas é que vão fazer a formação para poderem ser membros da Ordem e para poderem fundamentalmente fazer um refresh sobre os seus conhecimentos e as novas práticas. Muito bem, porque as coisas estão a alterar todos os dias, nada é igual ao que foi ontem. Temos de estudar todos os dias. Exatamente. E se o fizermos coletivamente e com alguém a orientar-nos e a conduzir-nos, que é a autoridade na matéria em termos de estar atualizado e de nos poder ajudar a pensar sobre uma outra forma, isso é o ideal, porque podemos ser autodidatas em muita coisa, mas desconhecemos a lei e o desconhecimento da lei não nos iliba de ser sancionados. Se desconhecemos a lei e o espírito da lei, se nós não soubermos interpretar, e para isso existe a Ordem, existem os juristas para nos ajudar a interpretar o espírito da lei. Se nós não tivermos essa preocupação, nós vamos ficar desatualizados e vamos prejudicar as empresas para as quais trabalhamos. Pois é, e acabam por ser aqui profissionais amputados. É verdade. Vários contabilistas falam sobre a necessidade que a Ordem tem, tecnicamente, que é um erro mudar a política contabilista em julho de 2019 pelo IVA e em dezembro pela Segurança Social. A política contabilista devemos mudar em 1 de janeiro. Poderia, por favor, explicar os constrangimentos do ponto de vista técnico de não se respeitar este princípio contabilístico? Vamos começar pelo IVA e depois caímos na Segurança Social. Ok, começando pelo IVA. Agora, é um exemplo concreto do IVA começar em julho. Sim.
Se o IVA entra em vigor em julho, os nossos impostos de junho, que são pagos em julho, têm implícito o pagamento do imposto de consumo e do imposto de selo. Para algumas atividades, nomeadamente a minha, em hotelaria, o imposto de consumo é 10%. Temos de pagar o imposto de consumo. De junho em julho? De junho em julho. E depois, a partir de julho, nós vamos ter outra base de tributação que surge o IVA. Exatamente. Temos 3 regimes do IVA. 3 regimes e um sub-regime. E um sub-regime. Vamos supor que nós vamos optar pelo regime de caixa. Eu posso, não é os 14%, mas é 7%. Não. Regime de caixa é 14%, só que incide sobre os recebimentos. Mas vamos então ao 14%, porque esse ainda é o melhor exemplo. Sobre os recebimentos. Eu estou há muitos anos a querer pagar impostos pelos recebimentos, porque já a lei anterior dizia que devíamos pagar sobre os recebimentos. Só que a hotelaria é uma atividade muito específica. Nós emitimos todos os dias muitas faturas. Para facilitar o apuramento do imposto de consumo, nós calculávamos o imposto pelo gerado, nem era pelo faturado. Quando nós falamos em gerado, é assim: cada venda que houvesse de comidas, de bebidas, o alojamento dos quartos, fosse o que fosse, o apuramento é feito e é para o mapa de consumo. Vamos supor que temos um cliente que entra dia 1 de janeiro e só sai no dia 15 de janeiro. A fatura é emitida só 15 de janeiro. Nós pagávamos imposto pelo faturado. A fatura ainda nem estava emitida. Mesmo assim, estávamos a aplicar multa porque dizíamos que estávamos a pagar mal. Estávamos a pagar mais imposto do que devíamos. Nem tínhamos emitido a fatura. A partir daquela confusão toda, dissemos, não, a partir de agora vamos fazer pelo faturado. Ainda antes do liquidado, pelo faturado. Nós temos clientes, embora a nossa política de crédito seja a 30 dias, temos clientes que às vezes pagam a 30, a 60, a 80, a 90. Estamos a pagar menos, mas continuava a ser injusto. Em vez de ser pelo gerado, passou a ser pelo faturado no mês seguinte. Mas o cliente ainda não me pagou. Voltando ao IVA, em julho. Voltamos ao IVA. Então vamos ter aqui um problema. O seu cliente que bater a porta no dia 15 de junho está em sede de consumo, está a consumir e vai sair um mês depois, que vai ser dia 15 de julho. E dia 15 de julho estamos com o IVA. E está tudo bem. Vamos faturar. Vão ter 2 faturas, uma do período com IVA e outra do período sem IVA. Podíamos partir para esta política, porque ainda que comece a 1 de janeiro, em hotelaria, vamos supor que começa a 1 de janeiro de 2020, vamos ter o mesmo problema em 2020 se não fizermos isso, penso, que a Cristina está a dizer. E como é que o cliente vai aceitar isso? Ele vai me pagar imposto de consumo do dia 15 até o dia 31 de dezembro. Vou-lhe aplicar imposto de consumo de 10%. Imposto de consumo de 10%? E o imposto de selo. Mas depois, como ele está lá até 15, faço-lhe outra, 15 de janeiro, faço-lhe outra fatura, aí já lhe vou aplicar o imposto de 14%. E repare, se for em janeiro, vai ser mais fácil. Porque nós temos tempo de avisar os nossos clientes que vamos fazer uma fatura até 31 de dezembro, por exemplo. Sim, e depois vamos fazer uma outra objeto, o imposto de selo não é dele, é nosso, ele não tem nada a ver com isso. O imposto vai ser 10%. Mas eu vou-lhe subir o valor da estadia, porque eu vou ter de pagar por ele o IVA de 14%. Então, de 1 a 15 de janeiro é o IVA de 14%. É o IVA de 14%. Isto, feito no fim do ano de 2019, nós temos tempo para preparar isso tudo. Vou fazer já uma experiência, espero conseguir fazer. Em janeiro não é com o IVA, não. É começar só a pagar o imposto de consumo pelo liquidado, porque a lei também diz isso. Eu vou ter o mesmo problema que vou ter com o IVA no fim do ano de 2019, se for o caso. Mas eu vou começar isso no princípio do ano. E eu estou a preparar-me para, quero o software do host, do front office, me dar uma lista do que o cliente de balcão pagou, cash ou multicaixa, seja o que for, pelo balcão, produz uma listagem com todas as faturas e com o apuramento do imposto de consumo, aí tenho liquidado, mas depois tenho um problema em janeiro. Porque há clientes que me estão a pagar por bancos a dívida que eles têm de meses anteriores. Como é que a pessoa que me lança bancos, vai saber se aquelas faturas
já foram objeto de taxação de imposto de consumo. Quer dizer, imposto de consumo sempre, não é? Sim, mas porque se são é pelo anteriores. liquidado, eu não vou saber se já houve uma liquidação parcelar por caixa, se eu vou ter de preparar a contabilidade nesse sentido. Mas vou fazer a primeira experiência de pagar pelo liquidado, vou tentar fazê-la em janeiro. Vamos ver se temos sorte. Para quê? Porque as empresas estão a ficar descapitalizadas. Este assunto que a dona Amélia Lafayette Estão a ficar levanta aqui, descapitalizadas. Se com não relação fosse- a esta confusão entre o consumo num mês e num dia e no outro dia o IVA, vai mesmo fazer o Contas na Hora, trazer aqui a equipa da implementação do IVA da AGT e da Ordem dos Contabilistas para uma conversa bem profunda à volta disso, para chegarmos aqui a um consenso, visto que ainda existe um projeto de lei e ainda pode-se alterar muita coisa. Isso vai dar aqui um bom debate, porque tem aqui questões pertinentes e as equipas que estão a trabalhar diretamente para a implementação do IVA têm responsabilidades acrescidas para sentarem-se aqui e responderem a essas inquietações que preocupam a dona Amélia e vai preocupar todos os outros da sua linha de atividade e não só. Exato. Já agora, o IVA a entrar em vigor a 1 de julho de 2019, nós vamos ter num exercício 2 relatórios e contas. É que não é possível e vai mudar estruturalmente a base de pagamento do imposto, a base de retenções é outra. Na contabilidade eu tenho de ter em conta aquilo que está sobre a realidade anterior e eu não vou conseguir. Então, em contabilidade analítica, não vale a pena eu pensar em Não, relatórios. por isso é que se calhar o ideal aqui é fazerem-se 2 relatórios e contas, um do primeiro semestre e o outro do segundo semestre. Também podemos, Para, mas para mesmo a assim, justificação fiscal, eu pelo menos. É só para fiscal. Sim. Eu depois tenho que fazer um balanço. E esse balanço, portanto, a análise do balanço, nós vamos fazer, mas não vai ser correta, porque eu tenho uma base antes e outra base depois de classificação e de apuramento. Mas o grande problema vai ser com a AGT. Vai ser muito difícil nós provarmos o que estamos a pagar com base numa taxa de tributação e o que estamos a liquidar com base noutra taxa de tributação. Um cliente que me deve, em agosto de 2019, faturas de maio de 2019, por exemplo, eu já paguei o imposto de consumo. E eu tenho agora a pessoa que me lança em movimentos, em bancos, que me vai lançar aquele pagamento de cliente. A não ser que eu, antes de lançar o pagamento do cliente, eu tenha a base do cliente que me diz que faturas é que está a pagar. Isso é o ideal, mas às vezes Os clientes não informam. não informam atempadamente. E eu tenho de fechar os meses, porque eu tenho relatório mensal até dia 15 de cada mês. Então, como é que a pessoa que lança bancos sabe o que é que está a ser liquidado para eu depois apurar do imposto pelo liquidado? Se eu tenho clientes a pagar-me do regime anterior, que eu já paguei o imposto de consumo, e aparecem pagamentos que podem ser do mês em curso ou do mês anterior. Pois, então é assim, dona Amélia, temos aqui um problema. Nós precisamos ser esclarecidos. E qual é? Tem alguma solução, tem alguma ideia do que é que se pode fazer? Um juízo profissional à volta desta confusão que possa partilhar aqui connosco? É nós, ordem, sentarmos-nos com a AGT, Muito bem. analisarmos os prós e os contras, portanto os riscos, e partirmos para soluções que não prejudiquem as empresas e nem prejudiquem o Estado, A administração tributária, que tem a responsabilidade de colher e o que tributo. precisa de tributar bem. Muito bem, caro ouvinte, só agora sintonizou a LAC, saiba que está no ar o Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Estamos na edição 65 e a nossa convidada para o Espaço Carreira é a dona Amélia Lafayette, tem mais de 30 anos de experiência. Estamos aqui a tentar perceber muitas questões do dia a dia do profissional de contabilidade e não só, a partilhar aqui a experiência toda de vida que ela tem, com grandes contribuições. É o momento do intervalo. Até já. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Domine as técnicas da contabilidade e melhore a gestão do seu património. Contas na Hora. Porque a prosperidade depende da boa gestão do nosso património. Contas na Hora. Saiba tudo sobre contabilidade aqui, todas as quartas-feiras, das 11 às 12 horas, aqui, na Alva.
Caro ouvinte, só agora sintonizou a LAC 95.5, saiba que está no ar o Contas na Hora, a edição número 65, e temos uma senhora voz de experiência no espaço de carreira, a dona Amélia Lafayette, que está aqui a tecer várias contribuições, vários pareceres com relação à situação do profissional de contabilidade, auditoria, com relação à situação do profissional membro OCPCA. Na primeira parte, ela tinha acabado de deixar aqui a sua contribuição, o seu parecer com relação ao IVA, a implementação do IVA em Angola. Insiste na tecla de sempre, que é a AGT, a OCPCA sentarem-se e encontrar-se aqui um meio termo, porque ela acaba de levantar aqui um problema que vai ser um problema, se não se sentarem e resolverem a partida, acaba por ser depois um problema entre o IVA e o consumo. A entrada em vigor em 1 de julho de 2019, a mudança de políticas contabilísticas neste período, que vai criar aqui um conflito entre as empresas e a administração tributária, e a grande recomendação deixar aqui é que se volte a sentar, que é para se esclarecer essas dúvidas que vão surgindo no dia a dia dos profissionais. Já agora, dona Amélia, voltamos então ao caso da Segurança Social. A Segurança Social, a política contabilística, altera em dezembro. É 26 de dezembro de 2018. Mas a dona Amélia tem aqui uma cábula com relação a esta situação da Segurança Social, e eu faço questão que partilhe conosco a sua cábula. Então, que confusão é essa da Segurança Social entrar em vigor em dezembro? Que já não é proposta de lei, é uma lei que está aí. É uma lei, já não há hipótese. Não, há hipótese. Se provar por A mais B que há falhas, alguém vai ter que fazer um esclarecimento, um parecer que suporte essa confusão, que é para se esclarecer esta confusão. Bem, acho que as leis não estão fechadas em definitivo. O legislador sempre pode depois criar um regulamento para melhorias. Vamos falar depois da política contabilística. Vamos falar. A primeira que que se levanta é se entra em 19 de dezembro ou se entra em 27 de dezembro. Tendo em conta que os órgãos de difusão massiva, todos são unânimes em dizer que é 19 de dezembro. Mas o Decreto-Lei 227/18 diz que ela entra em vigor 90 dias após a aprovação. Se foi aprovada em 27 de setembro, então entra em vigor dia 27 de dezembro. Agora, com sinceridade, mas com todo o respeito também, eu acho que, independentemente de ser um erro também mudar a política contabilística em dezembro, se achávamos que em julho era um erro, embora a complexidade do IVA seja maior, não deixa de ser um erro também do ponto de vista contabilístico e do ponto de vista social também. Porque nós sabemos que a nova taxação vai agravar o salário líquido do trabalhador. Hoje, a base de taxação da Segurança Social envolve mais descontos do que envolvia anteriormente. Então, se ela entrar em vigor em dezembro, é em dezembro que estamos a pagar um salário inferior, e é em dezembro que o subsídio de Natal vai ser objeto também de deduções para o pagamento da Segurança Social. Mas atenção, que o subsídio de Natal é processado a 15 de dezembro, antes da entrada em vigor. É que nem é só isso. É que para pagarmos até 15 de dezembro, nós temos de processar antes. Há empresas que processam em novembro. As empresas que têm uma situação financeira mais saudável pagam em novembro. Mas não vamos falar nas empresas que pagam em novembro. Vamos falar das empresas que pagam em dezembro. Como é que vai ser? A empresa, para pagar até dia 15 de dezembro, tem de processar antes. Como processa antes, vamos ser os chicos espertos. Esquecemos que a lei existe porque ela entra só em vigor no dia 27. Então vai haver empresas que vão pagar o subsídio de Natal de uma forma e outras que vão pagar de outra. Por outro lado, o salário também não é processado dia 27. O salário é processado antes. Vamos reduzir o salário dos trabalhadores. Não é muito, mas é uma reduçãozinha. Em dezembro, esta é a parte social, para além da parte da política contabilística que muda. Mas há outras questões também relativamente ao novo regime de contribuição para a Segurança Social, que são dúvidas. Eu não estou a dizer que está errado, mas eu preciso de perceber porque há aqui contradições. A própria Segurança Social, e nós já fomos lá perguntar, diz-nos que o abono de família é tributável também. Contributiva da Segurança Social. Se formos ao Instituto de Segurança Social, diz-nos que quer o subsídio de transporte, quer o abono de família fazem parte, porque fazem parte do salário bruto.
E é a partir do salário bruto que se vamos calcular os 3%. Mas o novo decreto diz que existem exceções, entre as quais a primeira exceção é relativa ao abono de família. Agora, o abono de família entra Na base contributiva Muito bem. ou não entra? Quando se fala que abono de família é exceção, nós sabemos que o abono de família tem limites. Tem Há limites. três limites. Exatamente. Será que estão a referir-se ao limite máximo, ao limite mínimo, ou todos descontam? Ou se calhar não deve Mas a haver lei- aqui uma falha do legislador, porque há empresas que não seguem a base legal deste subsídio. Dão muito mais em relação à base legal. Um funcionário que tenha um filho e está naquele escalão que é 300 kwanzas, a entidade empregadora pode Exato. entender dar 1000 kwanzas. Então, sobre o excesso, o legislador aqui não quis chamar atenção ao excesso e não E no só que ser sobre o excesso? Exatamente. Isto é que faltou na lei, se calhar. Deve haver aqui algumas Pronto, falhas. então isto tem de ser muito bem esclarecido, porque estamos a chegar a dezembro. Mas se não entrar em dezembro e entrar em 1 de janeiro, em janeiro, para calcular a segurança social, vamos ter o mesmo problema. Então é melhor sermos esclarecidos já. E agora, o subsídio de Natal incide sobre o salário base? Esta é uma questão que eu também agora levanto. Há empresas que têm como norma, e a lei permite isso, pagar 50% do salário base como subsídio de Natal, e subsídio de férias também é 50%. Até aqui foi assim. Agora, nós vamos fazer o desconto da segurança social no subsídio de Natal sobre o salário de base. Ou sobre o líquido que agora incide a própria segurança social? Porque no fim do dia, toda a base contributiva vai reverter-se à base. Então, vamos calcular o subsídio de Natal, o salário de base, menos os 3% do salário bruto? Não entendo. Se assim for, se o subsídio de Natal for não o salário base, mas sobre o salário bruto, e depois incidirem os 3% sobre o salário bruto, o subsídio de férias vai ser sobre o salário bruto 50%, por exemplo, ou 100%, e não sobre o salário de base. Nós temos aqui um problema que é, a partir de agora, sempre que se queira mexer em leis, em decretos que envolvem empresas, os contabilistas têm mesmo que fazer parte. Concorda comigo, dona Eu Ménia? concordo, porque isto é um trabalho de jurista. Eu acho o legislador não teve a base de suporte certa, que é um técnico da especialidade. Porque o que eu acho aqui é que as empresas anualmente sofrem várias fiscalizações e é identificável em muitos casos que aquelas empresas saudáveis financeiramente não dão 50% de subsídio de Natal, Mas dão nem 100, férias, dão 100%. e algumas até dão 200. Sim, dão 100, dão 200, são profissionais que fazem por merecer, rentabilizam a sua área de atividade e estão aí a darem mais um bônus e mais um prêmio. O legislador que trabalhou neste decreto da segurança social não estava a pensar nos excessos, ou seja, aquilo que excede a base legal. Estamos a falar do abono de família. Nem Provavelmente. todos, abono de família, de férias, nem Provavelmente. todos, porque já o IRT também chama atenção a isso. Sempre que excede a base legal, só aí. incide sobre a matéria coletável. Exato. Acrescida a Até matéria aí coletável. a isenção. Até aí a isenção. E aqui há um problema, vê-se neste decreto que é aqui apresentado, e já tivemos aqui vários profissionais a falarem à volta deste decreto, vê-se aqui que o legislador que trabalhou no decreto da segurança social parece que não é o mesmo que trabalhou no decreto do IRT. Há aqui muitas contradições, há aqui coisas que não cruzam, quando deviam até sentar e tentar perceber porque é que vocês estão a cobrar sobre o excesso. Ou é preciso acrescentar um bocadinho mais ao decreto. O Porque decreto, sim. se falar na base só sobre o excesso é uma coisa. É uma coisa. Se diz taxativamente que é sobre o salário bruto é outra. Mas depois há a contradição do abono de família. Esta aqui é, mas tem outras. Por exemplo, há empresas, dependendo da sua atividade, que têm trabalhadores noturnos. Em hotelaria, por exemplo, existe a figura do night auditor, que é um recepcionista que trabalha das 23 às 7 horas do dia seguinte. E ele faz isso de quanto a quanto tempo? Ele não é um trabalhador que 365 dias do ano recebe o subsídio noturno. É variável. Mês não. Mensalmente sai uma escala, este mês está o Francisco, no mês seguinte está o Jerónimo. Exemplos. E se temos 10 recepcionistas com experiência,
Ao longo do ano eles fazem alguns meses, mas não fazem todos os meses. E então eles só recebem subsídio noturno no mês em que trabalharam à noite. Muito bem, dei este exemplo, pronto, eu estou em hotelaria, dei o exemplo do recepcionista. Muito bem. Agora, quando chegar agora ao subsídio de Natal, só vai ser descontado o recepcionista que tiver em dezembro. Subsídio noturno? Ou eu ainda vou descontar aqueles que não trabalharam? Vou descontar também a eles a base do subsídio noturno, independentemente de terem trabalhado ou não. É uma injustiça. Está a ver o problema deste decreto? O legislador tem aqui problemas sérios. O subsídio de transporte também é uma injustiça a fazer parte. De qualquer forma, nós estamos aqui para respeitar a lei. Queremos ajudar o Estado. Quando a lei estiver aqui é para ser cumprida. Agora, mas se a lei já está cá, que é o caso da Segurança Social, e há esses pontos de interrogações todos à volta dela, alguém tem que tomar medidas, alguém tem que vir a público, esclarecer conforme, que é para termos um guião. Porque os profissionais da ordem, e não só, que lidam diariamente com situações do género, e a Dona Amélia é uma delas, precisa de um esclarecimento para saber de que forma é que vai andar com este E já em dezembro. E estou a fazer o orçamento para 2019. Como é que eu vou? Qual é a base que eu vou pôr? Tenho de perceber, tem de estar tudo muito bem esclarecido para eu conseguir refletir aquilo que de facto vai ser a eu realidade. acho que quando Contas na Hora vai ter muito trabalho de base a fazer, uma produção a séria, atrás de muita gente, que é para se sentarem aqui, para começarmos a perceber isso enquanto é cedo. Temos menos de um mês. É verdade. Menos de um É mês verdade. para as coisas começarem a funcionar. Eu vou bater outra vez numa tecla que batemos há bocado. Sobre o abono de família, provavelmente o legislador esqueceu-se de falar sobre os limites. Sobre os limites. Agora, sobre o subsídio noturno, nós precisamos de um esclarecimento. O subsídio de Natal, nos salários não tem problema, porque o salário, no mês em que houver subsídio noturno, a base vai ser sobre o subsídio noturno. No mês em que não trabalhou à noite, não recebe subsídio noturno, a incidência não recai sobre o subsídio noturno. Sobre o subsídio de Natal, como é que vai ser? O trabalhador, o coitado que vai trabalhar em dezembro, vai ter o desconto da Segurança Social sobre também o subsídio noturno? E os outros não? Quer dizer, são questões que eu acho, sim, que têm de ser objeto de discussão, de análise entre as partes, nós, e provavelmente... É que na antiga lei, conforme é agora, é tudo mais fácil, tudo incide sobre o salário base. E é o base é fixo, e depois vão variando todos os outros subsídios. A partir do momento que deixa de ser sobre o base e é acrescido mais o subsídio A, mais o subsídio B, isso deve mesmo ficar devidamente esclarecido, que é para essas dúvidas que também a Dona Amélia tem, e com a experiência que tem a levantar essas questões aqui, é mesmo muito, muito preocupante, e acredito que os meus contabilistas também estão com esta preocupação. Vamos tentar fazer pressão, vamos tentar ter pessoas balizadas na matéria, as pessoas que trataram este decreto, para virem a público esclarecer, porque todos nós vamos precisar, porque senão o que é que vai acontecer? As empresas vão começar a trabalhar empiricamente, os contabilistas que auxiliam nesses cálculos vão fazer empiricamente, umas vezes sim, outras vezes não. A rigorosidade em termos de penalizações, também o decreto refere. Se nós errarmos a interpretação ao decreto-lei, que tem algumas omissões, vamos pensar que se calhar são omissões, mas pode ser que até em alguns casos sejam erros. O caso do subsídio noturno é preciso ser muito bem esclarecido. Não tiveram em conta isso, esqueceram-se de muita coisa. Aí a necessidade de envolverem pessoas que lidam diariamente com estes assuntos, com essas matérias, para se construir aqui decretos, leis, que estejam à altura de todos e que não haja essa toda confusão. Mas se calhar quem o fez tem uma na manga, e quando vier aqui nos estúdios acaba por esclarecer, e todos nós vamos agradecer, mas precisamos de um esclarecimento, sim senhora, que é para andarmos paralelamente e não queremos estar à margem da lei. Mas aqui há uma que é anedota. Os reformados que estão com um contrato de assistência técnica, porque ainda têm uma cabeça e duas mãos para trabalhar, estão a trabalhar por conta própria, deixaram de fazer parte do coletivo por conta do trem, que é o meu caso. Eu sou reformada, todos os meses recebo a minha reforma, mas tenho um contrato de assistência técnica com a minha empresa, eu continuei com a mesma função e tenho um salário e desconto de segurança social, não é elemento novo, e desconto IRT. Por que será que o reformado é que vai ser objeto de 8%
ao invés de 3%, como foi até agora. Quem tem E eu mesmo tô- que vir aqui nó- explicar. nós aceitamos, quando nos disseram que sim senhor, vocês não vai ser para vocês já estão reformados, ninguém vos vai dar outra reforma. Agora estão a continuar trabalhar, a contribuir para outros, ajudar, para ajudar. a Muito segurança bem. social. Mas era 3%, porque é que agora é 8%? Agora os mais velhos é que vão descontar 8%. Já cansei. E é a partir de dezembro também. E o subsídio de Natal. É uma injustiça. Os mais velhos cansados, até porque Enquanto eu tiver uma cabeça e duas mãos para trabalhar, quando eu achar que já não posso, não posso. Mas neste momento eu tenho um contrato de assistência técnica de desconto em igualdade de circunstâncias dos outros, 3%. Tudo bem, estamos a ajudar a Segurança Social com os 3%, não vai ser para nós. Tem lá um número da Segurança Social, mas já não vai ser para mim, porque eu já estou reformada, já ganho. Eu vou abrir aqui um parênteses para contar, Isto é para que eu partilhar. acho, isto é que eu acho que é anedótico. Exatamente. Eu, com todo o respeito, Exatamente. quando estivermos aqui com o legislador, com os nossos... Nessa Eu só altura estou a dizer que vai é estar anedótico. aqui. Vamos Eu vou convidá-la a dizer que estar é aqui anedótico, também. porque coitados dos mais velhos é que vão descontar 8%, que já não 8%. estão a descontar para nada deles, estão só a ajudar É a mesmo Segurança uma injustiça. Social. Alguém aqui andou a pular etapas e esqueceu-se de muita coisa que básica, essa não chamada se esquece realidade. nunca. E vai ser 8% reformado, 8% a empresa e a empresa passa a E pagar ainda então outra anedota, 16%. Nós, já reformados, que trabalhamos por conta própria, com contratos de assistência técnica, temos de apresentar à Segurança Social até o agregado familiar. Com 65 anos eu tenho um filho com menos de 14, até os 14, não é? O abono de família. Sim, sim. A não ser... Os homens podem. Um homem de 65 anos, se ainda tiver uma mulher pode. 14, ele pode ter um Sim, filho de sim, 14 anos e o agregado. Antes não podíamos, agora já também podemos ter abono de família. Os homens podem, as senhoras senhoras não. não. Quem é Porque mulher estas com- com tem um 65 filho com anos, as 14 mulheres já não anos. fazem filho. Que engraçado. A legislação então agora está a fazer... Há falhas neste nível da parte do legislador também. Isto é grave. Mas é assim, é só para chamar aqui uma atenção ligada aos reformados. Tive um professor acima dos 90 anos e ele todos os dias descia 7 andares e subia 7 andares. Dava 2 disciplinas na nossa turma, normas sociais e locução. E nós quando perguntássemos, professor, qual é o segredo? Porque o professor tem que subir todos os dias e descer 7 andares? E ele dizia assim, na minha idade, para manter-me assim, o segredo é não parar nunca. Então, alguém de 90 anos que ainda consegue contribuir com a sua experiência, ainda consegue, porque tem 2 mãos e 2 pernas para continuar a trabalhar, e disse muito bem aqui a dona Maria Lafayette, agora trabalhar com esta idade, já depois de reformado, vai contribuir mais. Quando eu tinha benefício, Eu descontava contribuía 3%. Agora vou passar a descontar 8%, que já não é para mim, porque eu já todos os meses recebo a minha reforma. Então, indiretamente estão a dizer assim, está reformado, não Vai já- trabalha mais, vai fica para já em casa. casa. O segredo é não parar, pois os reformados manterem a vida deles, continuarem Não, a isso, fazer pronto. alguma coisa, não precisa. Quem está saudável pode sempre contribuir com alguma coisa, mas por favor, não venham penalizar os mais velhos, porque se eles param, acabam, porque o Ai, segredo não, é eu- não parar. Então, dona Amélia, fala-se agora, estamos a ler a proposta do Orçamento Geral do Estado, que já foi entregue ao Parlamento, e fala-se na possibilidade de um perdão das multas nos pagamentos das dívidas, quer fiscais, quer aduaneiras, para as dívidas até 2018. O que pensa desta iniciativa? São aquelas empresas que não andaram a honrar com as suas obrigações fiscais, a bom rigor, quando tentam regularizar, incide multa, incide juros, e agora fala-se num perdão das multas e juros, ou seja, vão pagar aquilo que devem de facto. O que é que acha desta iniciativa? Olha, é preciso conhecer a realidade dessas empresas para poder dar uma opinião, não é? Se elas estiveram afastadas da sua atividade, de certeza absoluta que foram por falta de liquidez. Foi preciso fechar para começar de novo. Por desconhecimento, o não conhecer a lei não nos iliba de ter de pagar, estar sujeitos a penalizações, não é? Exatamente. Mas, se calhar, nem disponibilidade tinham para poder pagar aquilo que, independentemente de não estarem a exercer a atividade, tinham de fazer. Eu acredito que eram só relatórios, era só informar a AGT, por exemplo. Sim, se não muitos informar, não fizeram por se não fizeram por ignorância. ignorância. Se tivessem de pagar alguma coisa, nós sabemos que do ponto do desconhecimento da lei não nos iliba de pagar. Agora, por não ter feito uma comunicação escrita à AGT, agora terem penalizações, concordo plenamente com esta posição da AGT do perdão da dívida. Não é da dívida, é só das multas e Das juros. multas e juros. Sim, sim. Se eu não trabalhei porque não informei
eu agora tenho multas e juros para pagar, então vou recomeçar a atividade com dívida e é melhor não começar. São descapitalizáveis logo à partida. Só que neste grupo, a chamarem aqui de perdão as multas e juros e manterem só as dívidas, estão aqui envolvidas empresas que sempre tiveram abertas, que sempre faturaram, que sempre honraram com todos os outros compromissos, menos obrigações fiscais, porque alegavam que não é prioritário. Pronto, aí eu não concordo com o perdão da dívida. Muito bem. Para essas entidades eu não concordo com o perdão da dívida. Muito bem. E a sair nestes modos, se isto passa na Assembleia Nacional, perdão de multas e juros, até pode passar e quando passar, passou, vai ser uma lei e toda a gente terá que cumprir. Mas vamos levantar aqui um problema. Aquelas empresas que mês a mês sacrificam-se até não poder mais para honrarem com as suas obrigações fiscais e sempre honraram, que benefícios terão para compensar esta situação aqui que vão dar aos incumpridores? É uma pergunta que eu deixo no ar. Tenha atenção a isso, porque amanhã vamos ter todas as outras empresas a não cumprirem com mais nada e vamos esperar mais um perdão e depois aí estamos todos no mesmo barco. Há empresas a entrarem em falência por causa das penalizações, de alguns incumprimentos, às vezes por falta de esclarecimento, mas porque o desconhecimento da lei não nos iliba a cumprir e das sanções. Houve empresas que fecharam, que tiveram de decretar falência. Por causa da carga fiscal que eram alvo. Que eram altas. Pois é, agora vamos mesmo partir para as recomendações. Dona Amélia, estamos em estúdio com a Dona Amélia, Espaço Carreira. A Dona Amélia tem experiência profissional, mais de 30 anos. Está a ser uma conversa muito boa. Está aqui a voz da experiência a falar sobre todas as matérias, ainda bem. Que recomendações deixa aos mais jovens para construir uma carreira de sucesso e a ordem para ajudar a edificá-la? Olha, eu só posso aconselhar os nossos colegas mais novos e os que estão para vir, porque temos muitos estudantes de contabilidade nos nossos institutos, nas nossas faculdades. Portanto, o conselho que eu lhes dou é acompanharem a par e passo toda a dinâmica da contabilidade e da legislação e, fundamentalmente, inscreverem-se na ordem, porque na ordem tem formação contínua e com a ordem vão ter os pés no chão e não vão estar sujeitos às dificuldades que sozinhos, porque acabamos estando todos entrosados e trocando experiências e ultrapassando situações. Se estivermos juntos, sozinhos, podemos pôr em causa o nosso trabalho e pôr em causa as empresas, com todas as implicações para a nossa carreira profissional de serem considerados incompetentes e às vezes nem terem consciência porque é que estão a ser chamados de incompetentes. De incompetentes, que é grave. Acabem os cursos, inscrevam-se na ordem, façam formações contínuas e procurem estar sempre atualizados. E com relação à ordem, uma recomendação para ajudar a identificar a nossa OCPCA? Nós só precisávamos, e penso que isto ainda não é uma realidade, que quando houvesse alguma situação que fosse preciso que não houvesse entendimento entre a AGT e o contabilista ou a empresa, a ordem, em vez de irmos buscar, às vezes, advogados para nos defenderem, porque sabemos que estamos numa base certa e o advogado às vezes não sabe contabilidade, ele pode ser um bom legislador. Então nós podermos recorrer à ordem. Quando houver alguma situação, estarmos com a ordem. A ordem tem um gabinete de estudos e acho que isso também é uma das responsabilidades deste Precisamos de ir buscar a ordem quando for necessário. Analisar algo com a AGT que a AGT tenha as pessoas que nos estão a atender tenham uma base diferente de interpretação. E temos aqui a OCPCA Vamos supor, há uma notificação. Responda à notificação com uma única base técnica que eu conheço, que é a minha. Mas a AGT recusa-se, diz que a minha base está errada e que tem mesmo de me penalizar. Em vez de eu ir recorrer a um advogado a recorrer à OCPCA e tem a voz autorizada. É a voz da OCPCA que está connosco. Isso falta. É uma recomendação. Acho que é a única coisa que falta. O resto, estamos todos a crescer. E que recomendações deixa aos empresários, aos contabilistas, a AGT, nesta fase de preparação do IVA? Na fase de preparação do IVA tem de estar a AGT
ordem. Empresários, empresas de software, nós pelo menos temos software do host, que faz a taxação de receitas, de vendas, e temos o Primavera para as contabilidades, recursos humanos, gestão de estoques, e então são entidades que vão estar juntas. Exatamente. Têm de estar juntas. E o empresário precisava estar também connosco, porque os impostos vão aumentar, as bases vão aumentar, o contabilista precisa que o informático perceba a parametrização que está a exigir em conformidade com aquilo que estudou e com aquilo que sabe que tem de ser a base. Portanto, em suma, só todos juntos vamos conseguir que o IVA seja um sucesso em 1 de janeiro de 2020. 1 de janeiro de 2020. Vamos fazer força, vamos fazer fé que sim, que vai ser 1 de janeiro de 2020 e não 1 de julho de 2019, que consta na proposta que já foi remetida a quem de direito para as devidas autorizações e encaminhamento ao Parlamento. Olha, uma conversa muito agradável com a dona Amélia Lafayette. Muito obrigada pela sua disponibilidade. E nós, equipa Contas na Hora, agradecemos imenso. E quando tivermos a oportunidade de trazer aqui as pessoas ligadas a este decreto da Segurança Social para termos aqui um esclarecimento, ainda que provisório, esperamos voltar a contar consigo. Vamos avisá-la com antecedência para estar aqui também, porque estas pessoas que trabalharam neste decreto têm todos que ouvir, têm todos que perceber que falhas que existem e de que maneira que se pode contornar para que as empresas levem isso a bom porto, porque senão vamos ter complicações e complicações sérias e desnecessariamente. Só que tem de ser muito rápido. Quantos dias faltam para acabar o mês? As empresas precisam preparar salários e subsídios de Natal. Então, tem de ser o mais rápido Tem que ser o mais rápido possível, senão ainda agora dentro de novembro. Vou ter muitas dúvidas. Deixar uma senhora de 65 anos com dúvida é proibido. Temos que esclarecer isso, aprendemos sim, senhora. Toda a vida. Aprendemos, sim, senhora, e aprendi muito consigo. Muito obrigada eu mais é que uma agradeço. vez. Eu também tenho a Esperamos agradecer contar consigo nas próximas oportunidades. Pela consideração, pelo reconhecimento de eu poder dar um bocadinho da minha experiência em termos de análise dos objetos específicos que abordamos. E agradecer por ter confiado. Os mais velhos têm a voz autorizada, não tem como. Eu disse ao realizador, numa conversa que tive com ele durante a semana, eu, numa pessoa de 65 anos, não consigo dizer não. Nem sempre os mais velhos têm razão. Então, não pode ser tão taxativo assim. Sim, não, mas temos que dar ouvidos, mesmo que não tenham razão. Se falar a experiência, reconhecimento, se alguém tiver reconhecimento pela experiência, tudo bem. Mas ainda assim, eu faço questão de dar ouvido e se não tiver razão, chamo-lhe a razão. Estou aí com muito cuidado a corrigir. Atenção que isso deve ser da forma A, da forma B, tranquilamente. Mas temos que dar ouvido aos mais velhos. Temos, sim, senhora. Os mais velhos têm voz autorizada. O meu pai morreu com 92 anos, há 2 anos, e fazia palavras cruzadas todos os dias, com medo de vir o Alzheimer. Então ele achava que tinha que ter a cabeça dele todos os dias a funcionar. Olha, está cá uma forma Era bem mais passada. velho. Olha, como é bom falar com os mais velhos. Está sempre alguma coisa que fica e muito bem. Olha, no essencial ficamos a saber muita coisa da dona Amélia Lafayette. Tocou aqui em dúvidas pertinentes ligadas à segurança social, em dúvidas pertinentes ligadas ao IVA, a implementação do IVA, a confusão que haverá com o consumo e o IVA e a entrada em vigor a meio do ano e no fim do ano, um exercício com 2 políticas completamente diferentes, que é uma complicação, e vamos querer ter aqui pessoas a quem direito, que é para voltar a tocar nesses pontos pertinentes que deixou aqui. É que ao longo desta conversa com a dona Amélia já vai dar para sair daqui uns programas Contas na Hora, porque vamos trazer mesmo aqui as pessoas para voltarmos a tocar nesses pontos, porque também é de dúvida de quase muitos ouvintes do Contas na Hora. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Domine as técnicas da contabilidade e melhore a gestão do seu património. Contas na Hora. Porque a prosperidade depende da boa gestão do nosso património. Contas na Hora. Saiba tudo sobre contabilidade aqui, todas as quartas-feiras, das 11 às 12 horas, aqui, na Aula.
E assim chegamos ao fim da edição número 65 do Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Já sabe, doravante, a hora 11, é hora das contas aqui na LAC. Este programa contou com a produção da JCSE Comercial, técnica de António dos Santos, realização de Joel Costa, coordenação editorial de Mateus Gonçalves e na apresentação cá estou, Cristina Silvestre. A todos votos de continuação de excelente dia e até a próxima quarta-feira. Contas na Hora. Contas na Hora. Um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na Hora. Contas na Hora.